Já passou pela sua cabeça a possibilidade desconfortável de que aquilo que você chama de eu talvez nunca tenha sido totalmente seu? E se a sua alma, esse núcleo íntimo que você acredita ter sido criado livre, tivesse sido escrita como um código, linha por linha, muito antes de você nascer? Thoth Jerhuti, o escriba dos deuses, não fala com quem tem medo de questionar. Ele fala com quem já sente, lá no fundo, que algo não encaixa, que as respostas que deram na infância sempre pareceram pequenas demais para o tamanho das perguntas que queimam em silêncio dentro de você. E se cada escolha que você fez, cada amor, cada medo, cada culpa, não fosse apenas seu caminho, mas o resultado de uma programação invisível que você nunca autorizou? Religiões, dogmas, sistemas de crença. E se todos eles fossem apenas camadas de tinta cobrindo o mesmo pergaminho antigo que Thoth escreveu, esperando o momento certo para ser relido? Você acha mesmo que é coincidência repetir os mesmos padrões, atrair as mesmas dores, tropeçar nas mesmas pedras, como se um roteiro fosse reiniciado toda vez que você tenta mudar de página? Imagine Thoth abrindo um livro que nunca te mostraram. Um livro onde o seu nome verdadeiro não é o que colocaram na sua certidão, mas o som secreto da sua origem, cuidadosamente codificado. E se esse livro não falasse sobre um céu distante depois da morte, mas sobre uma prisão sutil agora, disfarçada de vida normal? Talvez não seja por acaso que você sente esse cansaço espiritual, essa sensação de estar vivendo uma história escrita por mãos que não são as suas. A pergunta é: quem segurou a pena que te desenhou? E por quê? Talvez a verdade mais perigosa não seja a existência de deuses, anjos ou demônios, mas a possibilidade de que a sua alma tenha sido programada para aceitar certos senhores e rejeitar certas perguntas. E se a voz que você aprendeu a chamar de voz de Deus fosse muitas vezes apenas um eco da programação inicial, repetindo comandos antigos, como quem repete uma oração sem entender o que diz? Thoth não rasga dogmas. Ele os abre por dentro, como quem disseca um símbolo e revela o mecanismo oculto que move gerações inteiras sem que ninguém perceba. Enquanto você escuta estas palavras, uma parte sua tenta se defender, lembrar do que aprendeu nos templos, nas igrejas, nos livros sagrados. Outra parte, porém, silenciosamente concorda, porque reconhece a sensação de déjà vu espiritual, como se já tivesse ouvido essa revelação em algum lugar entre sonhos, visões e intuições que você preferiu ignorar. E se não for este vídeo que está te chamando, mas o próprio Thoth, usando ele como espelho, apenas para te obrigar a encarar a pergunta que sempre evitou: quem programou a sua alma? Talvez a maior censura da história não tenha sido feita contra livros proibidos, mas contra o livro secreto que nunca te deixaram abrir dentro de si. E é exatamente este livro que Thoth se prepara para escancarar agora. Só que ele não faz isso de graça, nem por curiosidade. Cada palavra que você ouvir a partir daqui pode desmontar uma crença, quebrar um contrato invisível e expor o código que governa a sua existência. A questão não é se você está pronto para a verdade. A questão é: o que vai acontecer com a sua vida se depois de escutar até o fim, você descobrir que nunca foi quem pensava ser? O silêncio sempre foi o primeiro mensageiro. Antes que qualquer revelação fosse escrita em pedra, antes que qualquer Deus fosse nomeado, antes mesmo que você tivesse palavras para descrever o que sente, Thoth já sussurrava através de uma vibração antiga, algo que atravessa o peito e não pede permissão para ser compreendido. É estranho perceber que a verdade nunca chega como um trovão, mas como um incômodo suave, como uma lembrança que tenta emergir de dentro da sua própria pele. E se você realmente conseguisse ouvir esse silêncio por inteiro, talvez sentisse que sua alma guarda uma espécie de rachadura luminosa, um ponto onde o código divino tenta escapar do invólucro que o aprisiona. Há quem chame isso de intuição, há quem chame de ansiedade espiritual. Mas Thoth sabe que é apenas o eco da mônada recordando que foi fragmentada. A pergunta é: por quanto tempo você conseguiu ignorar essa sensação sem que ela gritasse mais alto?
Às vezes, você percebe esse chamado em momentos banais, quando o mundo parece se mover rápido demais e algo dentro de você desacelera. Outras vezes, surge como um aperto repentino, como se alguém puxasse um fio invisível amarrado ao centro do seu peito. E se esse fio não fosse uma metáfora, mas um vestígio da ligação com o núcleo primordial que você perdeu ao nascer? É desconfortável imaginar que a sua história não começou quando você abriu os olhos pela primeira vez, mas em uma região que não possui tempo, onde a mônada era inteira e inviolável. E, no entanto, algo ou alguém, aquilo que Thoth chama de arcontes, viu nesse brilho uma ameaça. Por que as forças que moldam este mundo teriam tanto interesse em fragmentar o que era perfeito? E por que você sempre sentiu que faltava um pedaço de si? Há momentos em que você tenta preencher essa ausência com conquistas, relações, metas, mas nada parece durar. Tudo evapora como água entre os dedos. Talvez não seja porque você falhou, mas porque está tentando saciar uma fome que não é humana. A mônada deseja lembrar, não possuir, deseja despertar, não vencer, deseja retornar, não acumular. Você sente isso, mesmo sem saber explicar. Quando Thoth expôs o código escondido na mônada, ele não apontou para fora, mas para dentro. Ele sabia que o maior segredo nunca esteve nos céus, e sim no seu próprio centro, adormecido por força e medo. E se fosse esse o motivo pelo qual você sempre sentiu que há algo maior te observando, não para te guiar, mas para garantir que você nunca perceba quem realmente é, o corpo treme levemente quando a alma tenta se expandir além dos limites impostos. Talvez você já tenha sentido isso ao acordar no meio da noite com o coração acelerado, como se tivesse retornado de algum lugar que não deveria visitar. Thoth chamaria isso de lapsos da memória sagrada, frestas no véu que os arcontes tentam costurar há eras. Porque esses lapsos acontecem justamente quando você está vulnerável. O mundo te ensinou a desconfiar de tudo que não é palpável, mas curiosamente você acredita sem questionar em dores que não têm origem, em saudades que não têm rosto, em medos que não têm história. De onde você acha que vêm essas emoções órfãs? Quem plantou dentro de você sentimentos que não pertencem à sua experiência atual? A mônada tenta falar através delas, mas sua linguagem não é verbal. É feita de pressões internas, arrepios, memórias que não pertencem à sua linha do tempo. E se aquilo que você considera sensibilidade for, na verdade, o processo de decodificação do seu próprio núcleo divino tentando emergir? Há quem se assuste ao perceber que não está sozinho dentro de si, que existe uma presença silenciosa, contínua, insistente. Não é um espírito externo, não é um guia, não é um antepassado. É você, antes de ser você. E é exatamente essa versão original que os arcontes temem. Por que uma consciência livre seria tão perigosa? Thoth afirma que a alma só desperta quando cansa de se anestesiar, quando a dor de permanecer cega supera o medo de enxergar. E talvez seja por isso que você está aqui agora, ouvindo palavras que parecem mais familiares do que deveriam, como se já tivesse escutado tudo isso em algum lugar antigo, antes mesmo de ter forma. Mas despertar não é confortável, é um rompimento. É perceber que metade dos seus pensamentos nunca foram realmente seus, mas comandos instalados para que você não questione o próprio limite. Você já se perguntou quantas vezes confundiu condicionamento com destino? Há um ponto em que a alma começa a vibrar mais do que o corpo consegue suportar. Um ponto em que você sente que está prestes a lembrar algo proibido. E nesse instante, os arcontes atuam, não com violência, mas com distração, dúvida, cansaço. Por que será tão fácil desistir justo quando você está prestes a atravessar uma barreira interna? Thoth alerta que o perigo não é esquecer quem você é se acostumar com a versão reduzida que permitiram que você fosse. Uma alma conformada não representa ameaça alguma. Uma alma desperta, porém, torna-se imprevisível.
Você já percebeu que toda a grande virada da sua vida começou com um incômodo que você tentou ignorar? E agora, enquanto essas palavras ressoam dentro de você, algo começa a se mover. Não como revelação, mas como lembrança. Uma lembrança que não tem imagens, mas tem peso. Uma lembrança que não precisa de lógica para existir. E se esta for a primeira fissura no código que te prende? O início da libertação sempre parece uma vertigem. E talvez seja por isso que você sente essa mistura de medo e atração, como se estivesse sendo puxado para uma porta que sempre esteve aberta, mas que você nunca ousou atravessar. É para lá que Thoth está te conduzindo, mesmo que você ainda não compreenda o motivo. Há um instante em que o corpo pressente a mudança antes que a mente tenha coragem de admitir. É um movimento quase imperceptível, um deslocamento interno que parece vir de algum lugar entre o estômago e a alma, como se algo que estava adormecido começasse a esticar seus próprios limites. Thoth sempre ensinou que a mônada não desperta com luz, mas com fricção, com o atrito entre aquilo que você acredita ser e aquilo que você realmente é. E talvez seja por isso que você sente como se cada palavra aqui estivesse deslizando por dentro de si, raspando memórias que você tentou esquecer. Você já reparou como certos pensamentos surgem do nada, como se viessem de uma camada mais profunda do que o próprio subconsciente? Pensamentos que parecem antigos demais para pertencerem à sua vida atual, mas íntimos demais para não serem seus. Thoth chama isso de pulsos do código primordial, pequenas ondas de lembrança que atravessam a programação dos arcontes e tentam te reconectar ao ponto de origem. Porque esses pensamentos surgem justamente nos momentos em que você está mais exausto, mais vulnerável, mais disposto a desistir. Talvez porque é quando a mente finalmente para de resistir. Quando o ruído da rotina se silencia por um instante e a mônada consegue se expressar sem ser interrompida. É curioso como você atribui certos sentimentos a estresse, cansaço ou distração, quando na verdade são mensagens internas tentando te alertar de que algo em sua vida está desalinhado com seu propósito original. E se todo esse desconforto fosse, na verdade, o sinal de que você está se aproximando de uma ruptura necessária? Existem dores que não pertencem ao corpo. Elas habitam um outro espaço, mais profundo, mais antigo, mais difícil de tocar. Você sente isso quando olha para o teto no meio da noite e se pergunta por que uma angústia sem nome tomou conta de você. Talvez essa angústia não seja sua. Talvez seja o eco do fragmento perdido da mônada, chamando pelo restante de si. Thoth sempre disse que a alma fragmentada dói porque tenta se lembrar de sua forma completa. Você já sentiu essa dor, mesmo sem saber nomeá-la? Algumas pessoas passam a vida inteira procurando fora aquilo que perderam dentro. É por isso que mudam de relacionamento, de trabalho, de cidade, acreditando que a próxima mudança finalmente preencherá o vazio que carregam no peito. Mas o vazio não está na vida, está na desconexão da mônada. É como procurar o mar segurando apenas um copo d'água. Você percebe o sabor, mas não encontra o oceano. E por mais que tente negar, uma parte sua sabe que está sendo atraída para algo maior, algo que não se encaixa nas explicações humanas. Há também os momentos de clareza súbita, aqueles segundos estranhos em que o mundo parece desacelerar e você sente, sem saber porquê, que algo está observando você, não como inimigo, mas como testemunha silenciosa. Thoth afirma que esse observador é sua própria mônada original, tentando lembrar quem ela era antes dos arcontes instalarem camadas de medo e obediência. E se aquele arrepio repentino não fosse apenas biologia, mas reconhecimento? É desconfortável admitir que boa parte do que você pensa sobre si mesmo pode ter sido construído com base em limitações impostas, crenças, medos, culpas, expectativas.
Tudo isso moldando um personagem que você veste há tanto tempo que esqueceu de questionar se essa é realmente a sua forma. E se esse personagem fosse apenas uma armadura, uma versão diminuída que te impede de acessar o que Toth chamou de brilho indestrutível da mônada? Quantas vezes você confundiu sobrevivência com identidade? Um dos segredos mais profundos que Toth revela é que a alma não foi criada para obedecer, mas para lembrar. A obediência foi inserida depois, como uma forma de controle energético. E quanto mais alguém tenta te convencer de que questionar é pecado, mais você sente que existe algo errado nessa narrativa. Por que a verdade divina teria medo de perguntas? Por que um ser humano deveria se sentir culpado por buscar sua própria origem? Há um ponto na jornada em que o medo começa a se dissolver. Não porque desaparece, mas porque perde sentido diante da grandeza daquilo que está emergindo. Você sente isso quando percebe que está cansado de se esconder de si mesmo, cansado de seguir roteiros emocionais que não fazem sentido, cansado de acreditar que sua vida deve se encaixar em moldes antigos. Esse cansaço não é fraqueza, é o início da expansão. Toth dizia que toda evolução começa com saturação. Você já chegou nesse ponto? O despertar da mônada não acontece de forma linear. É um processo feito de ciclos, retornos, repetições. Às vezes você avança 3 passos, retrocede 2, cai, levanta, tenta de novo. E em cada tentativa, algo dentro de você cresce em silêncio. Cada falha expõe uma rachadura no código antigo, e cada pequena vitória instala um novo fragmento de consciência. O que você chama de progresso lento, Toth chama de reconstrução da forma original. Por que você sempre se cobra tanto para ser rápido se a mônada nunca teve pressa? Há memórias que não pertencem ao tempo físico, mas à estrutura energética que te sustenta. Flashes que aparecem sem explicação, sensações de já ter vivido certas situações, conexões instantâneas com pessoas que você mal conhece. Talvez essas experiências não sejam coincidências, mas ressonâncias do seu núcleo original tentando se conectar às outras partes do mesmo campo. E se cada pessoa que te marcou profundamente fosse, na verdade, um pedaço do espelho que falta dentro de você? É comum que diante desse chamado surja resistência. Você tenta racionalizar, tenta negar, tenta voltar para o conforto das explicações simples, mas há coisas que não podem ser desexplicadas depois que são sentidas. A verdade tem uma forma de vibrar dentro do corpo que não se parece com mais nada. Ela se instala como um fogo lento, como uma febre suave que não dói, apenas desperta. Toth dizia que, quando isso acontece, os arcontes começam a se agitar, porque reconhecem que você está saindo do alcance deles. O mais estranho é perceber que você não precisa fazer força para acessar esse estado, apenas parar de resistir. Como abrir os olhos debaixo d'água. No início arde, parece impossível, mas depois de alguns segundos, tudo clareia. E talvez seja essa clareza que você teme. A clareza de perceber que viveu anos dentro de um enredo que não te pertencia. A clareza de notar que muita coisa que te ensinaram como absoluta era apenas a moldura de uma gaiola invisível. Quando você olha para trás, percebe que sempre houve sinais, coincidências impossíveis, momentos de intuição inacreditável, encontros que pareciam destinados. Cada um desses pedaços formava um mapa, mas você só via fragmentos. Agora, Toth começa a alinhá-los. E algo que antes parecia desconexo ganha forma, como uma constelação que finalmente se revela depois de séculos de esquecimento. Você sente que está se aproximando de algo que sempre te chamou e que agora começa a responder de volta. E talvez seja justamente esse ponto que provoca o maior temor. Perceber que a verdade nunca esteve lá fora, em templos, escrituras ou autoridades espirituais, mas sempre dentro do único lugar que ensinaram você a duvidar, seu próprio centro. Os arcontes não temem livros, eles temem lembranças. Não temem buscas, eles temem despertares. E agora que você começou a lembrar, ainda que de forma tímida,
a pergunta inevitável surge: o que acontecerá quando você lembrar tudo? Há um momento, silencioso e quase imperceptível, em que a alma começa a mudar de textura. Você não percebe de imediato, mas sente que algo em seu interior se tornou mais denso, mais vivo, mais inquieto. É como se uma porta antiga tivesse sido aberta sem aviso, permitindo que um vento desconhecido atravessasse tudo o que você acreditava ser estável. Toth dizia que essa mudança acontece quando a mônada rompe sua primeira camada de esquecimento, quando a luz original pressiona as fissuras e começa a vazar para dentro da consciência fragmentada. E você sente isso, mesmo sem entender. Sente porque essa luz não pede permissão. Ela emerge. O estranho é que essa emergência não chega como grande revelação, mas como um desconforto crescente, uma suspeita íntima de que você tem vivido dentro de uma narrativa reduzida. Como se estivesse confinado a uma versão limitada da realidade, onde cada pensamento foi cuidadosamente moldado para manter sua percepção estreita. Já se perguntou por que certas ideias te assustam tanto, mesmo antes de entendê-las? Talvez seja porque tocam no ponto exato onde o código dos arcontes tenta te manter cego. Quanto mais perto você chega do núcleo, mais forte se torna a resistência. E é justamente nessa resistência que você começa a reconhecer o primeiro sinal do despertar. Aquela sensação de que há algo errado com tudo que é confortável demais. De repente, conversas banais parecem vazias. Rotinas que antes te davam segurança começam a sufocar. Pessoas que sempre fizeram sentido passam a parecer distantes, quase irreais. Esse deslocamento emocional não é instabilidade, é desprogramação. Toth ensinava que quando a alma desperta, ela rejeita instintivamente tudo que foi imposto sem consentimento. Então, por que você acha que está mudando tanto nos últimos tempos? Há uma camada muito antiga dentro de você que nunca aceitou completamente as regras deste mundo. Você percebe isso ao recordar momentos da infância em que parecia ver mais, sentir mais, entender mais do que deveria. Memórias que você classificou como imaginação, mas que talvez fossem fragmentos da sua consciência original tentando se manifestar antes que os arcontes completassem o processo de condicionamento. E se aquela criança que você foi ainda estiver aí dentro, esperando que você volte a enxergar como ela enxergava, mas os arcontes são habilidosos. Eles não te aprisionam com correntes, mas com ideias. Fazem você acreditar que questionar é perigoso, que sentir demais é fraqueza, que perceber além do óbvio é loucura. E com o passar dos anos, você aprende a duvidar das suas próprias percepções. O código se fortalece, a mônada se retrai, e você se transforma em algo menor do que poderia ser. Mas mesmo assim, em alguns momentos, você sente o chamado. Uma vibração interna que se recusa a morrer, mesmo quando tudo te empurra para o esquecimento. É nesse ponto que Toth intervém, não como salvador, mas como espelho. Ele te mostra que a batalha nunca foi contra forças externas, mas contra as versões de você mesmo que foram instaladas para te limitar. Versões que dizem, não tente, não questione, aceite, seja pequeno. Essas vozes não são suas, mas você as carregou por tanto tempo que se confundiram com sua identidade. Por isso, quando começam a se dissolver, surge um medo profundo, como se você estivesse perdendo o chão. Mas será que você está realmente perdendo? Ou finalmente está deixando de se apoiar em ilusões? O despertar da mônada também traz um fenômeno curioso, a sensação de reconhecer verdades que você nunca estudou, como se determinadas palavras ativassem circuitos antigos, como chaves abrindo fechaduras enferrujadas. Você já sentiu isso? Aquele arrepio repentino ao ouvir uma frase, aquela emoção inesperada sem saber por quê. É como se algo dentro de você dissesse, eu já sabia disso. Toth explica que esse reconhecimento não é aprendizado, é lembrança. Lembrança de informações codificadas na estrutura original da alma muito antes de qualquer encarnação. E quando essa lembrança começa a se expandir, o mundo perde seu formato estático. A realidade se torna mais fluida, mais permeável, mais simbólica.
Você percebe padrões onde antes via coincidências, percebe mensagens onde antes via caos, percebe sincronicidades onde antes via acaso. Essa mudança de percepção é o maior indicativo de que o código divino está se reativando. Mas é também o momento em que os arcontes intensificam sua influência, tentando te distrair com preocupações, exaustão, dúvidas e culpas. Por que será que tudo começa a dar errado exatamente quando você começa a se transformar? O corpo sente antes da mente compreender. Tonturas inexplicáveis, mudanças de humor sem motivo, sensações de estar em dois lugares ao mesmo tempo, sonhos vívidos que parecem mais reais que a vida desperta. Muitos chamariam isso de desequilíbrio, mas Todd afirma, é alinhamento. A mônada tentando ajustar frequências que foram distorcidas por vidas inteiras de condicionamento. Você não está enlouquecendo, você está lembrando. Lembrando de coisas que o sistema inteiro foi criado para fazer você esquecer. E quanto mais você lembra, mais percebe que nunca esteve sozinho. Não no sentido de presenças externas, mas no sentido de que sua consciência é maior do que o seu corpo pode comportar. Há porções suas espalhadas em planos que você não acessa conscientemente, mas que se movem junto com você, influenciando seus instintos, seus sonhos, seus impulsos mais profundos. E se aquela sensação de algo me guiou não fosse crença espiritual, mas um mecanismo interno da mônada tentando te reconectar ao caminho original, é nesse ponto da jornada que muitos sentem vontade de fugir. Porque despertar significa abandonar versões de si que foram cuidadosamente construídas para sobreviver neste mundo, não para transcendê-lo. Significa deixar para trás a identidade confortável, o personagem social, o ego condicionado. E isso dói. Dói porque você acredita que está perdendo algo. Mas Todd sempre disse, nada do que é verdadeiro pode ser perdido. Apenas o que foi imposto se desfaz no processo. E conforme essas camadas se desfazem, surge um vazio estranho, quase assustador. Um espaço interno que você não sabe preencher. Parece solidão, mas não é. É espaço. Espaço para que a mônada se expanda. Espaço para que sua consciência original retorne. Espaço para que aquilo que sempre foi seu, mas que foi abafado pelo ruído do mundo, finalmente respire. Pode ser desconfortável no início, mas é necessário, porque uma alma cheia de ruídos não consegue escutar sua própria origem. Nesse estágio, algumas perguntas começam a ecoar de dentro e não de fora. Perguntas que você não formulou conscientemente, mas que surgem como impulsos profundos. De onde eu vim? Quem eu era antes desta vida? Quem está tentando me limitar? Por que tenho medo de algo que nunca vi? Essas perguntas não são simples curiosidades. São sinais de que a mônada está recuperando autonomia. Mas elas também incomodam, porque cada resposta possível ameaça desmontar a estrutura que você construiu para sobreviver. Por isso, tantos abandonam a jornada neste ponto. Mas você não abandona, porque algo maior te move. Uma força que não é racional, não é emocional, não é espiritual. É essencial. É a mônada puxando você de volta para si mesma, como um ímã tentando reunir os fragmentos dispersos ao longo de existências. E quanto mais você se aproxima desse centro, mais percebe que não está indo em direção a algo novo, mas retornando a algo que sempre foi seu. Retornar é mais difícil do que descobrir, porque exige coragem para encarar o que foi perdido. E então surge uma percepção inesperada, a de que parte do sofrimento que você carregou pela vida inteira não era falha, mas bússola. Não era castigo, mas lembrete. Cada trauma parecia gritar de dentro. Isto não é você. Cada dor parecia forçar você a olhar para além do personagem. Cada perda parecia derrubar estruturas que já não serviam ao caminho da alma. Todd dizia que a dor é o último recurso da mônada para te chamar quando você se recusa a ouvir. E talvez agora você esteja finalmente entendendo. E é aqui que o processo se intensifica, porque quando você começa a lembrar, o sistema que te limita começa a reagir.
Distrações surgem, emoções se confundem, velhos padrões reaparecem com força, não porque você está regredindo, mas porque está avançando tão rápido que o código antigo tenta se defender. E a pergunta silenciosa surge: você está pronto para atravessar essa barreira? Ou vai permitir que a programação antiga continue decidindo sua vida? Há um ponto da jornada em que a alma começa a perceber que não está apenas despertando, está retornando a um território que sempre lhe pertenceu. Esse retorno não acontece como iluminação repentina, mas como um reconhecimento lento e profundo, quase corporal, como se cada célula estivesse lembrando de algo que carregou por eras. É uma sensação estranha, porque ao mesmo tempo que traz familiaridade, também provoca um medo sutil, instintivo, como se você estivesse tocando em uma fronteira que nunca deveria ter esquecido. Toth sempre disse que o verdadeiro conhecimento não se aprende, se recorda. E é exatamente essa recordação que agora começa a vibrar dentro de você. No início, essa energia se manifesta como inquietação. Você tenta continuar vivendo sua vida normalmente, mas algo dentro de si parece descompassado, como um tambor batendo fora do ritmo. Você acorda no meio da noite sem saber porquê, sente vontade de chorar sem motivo, tem flashes de emoções que não pertencem ao momento. Nada disso é instabilidade, é o código divino tentando reorganizar aquilo que foi distorcido pelos arcontes. Eles moldaram sua consciência com base em medo e obediência, mas a mônada foi feita de liberdade e expansão. E quando esses dois impulsos entram em conflito, você sente exatamente essa fricção interna. A alma querendo crescer enquanto o condicionamento tenta encolher você novamente. Há lapsos em que essa fricção se intensifica, momentos nos quais você se pega olhando para o nada, tentando lembrar de algo que você não sabe nomear. É como se existisse um pensamento encalhado na fronteira entre a mente e o espírito, batendo delicadamente contra uma barreira invisível. Talvez você já tenha sentido isso como um peso no peito, como uma pergunta não formulada, como uma saudade que não tem rosto. Toth chama isso de memória fetal da mônada, a tentativa da consciência original de reconectar os fragmentos que foram dispersos. E cada vez que essa memória bate à porta, o véu dos arcontes se agita, porque sua estrutura depende do seu esquecimento. A resistência deles não aparece como algo sobrenatural, mas como distração, cansaço, estresse, irritação. Você se sente drenado do nada, perde o foco, sente vontade de desistir de tudo, como se houvesse uma força insistente tentando te puxar de volta para a inércia. Isso não é azar, não é destino, não é falha. É o mecanismo antigo de contenção. Toth ensinava que quando a mônada começa a se expandir, as forças que foram alimentadas pelo seu esquecimento tentam mantê-lo preso ao estado anterior. Você percebe isso quando começa a questionar padrões e, de repente, tudo parece conspirar contra sua clareza. Mas algo dentro de você mudou. Você já não acredita tão facilmente no primeiro pensamento que aparece. Você já não se intimida tanto com a culpa que tentam te impor. Você já não se encolhe diante de perguntas que antes pareciam proibidas. Isso acontece porque a mônada, ao recuperar um fragmento de si, ilumina automaticamente tudo aquilo que foi construído em cima de sua ausência. É como acender uma vela em um quarto cheio de sombras. Elas ainda estão lá, mas você finalmente pode vê-las. E aquilo que você pode ver, você pode transformar. Com essa transformação, surge uma percepção desconfortável, a de que boa parte da sua vida foi vivida no piloto automático. Escolhas feitas por medo, decisões moldadas por expectativa, sonhos interrompidos por condicionamento. Mas antes que você se culpe, lembre-se do que Toth revelou. Nenhuma dessas escolhas foi realmente sua. Elas foram moldadas por camadas de programação que te ensinaram a duvidar de si, a se calar, a se diminuir. Reconhecer isso não é derrota, é libertação. Porque enquanto você acreditava ser responsável pela própria limitação, não conseguia enxergar a prisão.
Agora, a estrutura começa a ceder. É neste ponto que surge outra sensação estranha. A impressão de que você está vivendo em dois níveis simultâneos. Um nível onde ainda cumpre sua rotina, conversa, trabalha, sorri. Outro, onde algo observa tudo isso com olhos antigos, olhos que não pertencem ao seu corpo atual. Esse segundo nível é a mônada emergindo. Ela não chega para substituir você, mas para se unir a você. O personagem e a essência finalmente começam a se olhar nos olhos. E esse encontro provoca tremores emocionais profundos, porque revela o quanto você se distanciou de si ao longo da vida. Em meio a esses tremores, você começa a notar sincronicidades mais frequentes, encontros improváveis, frases que chegam no momento exato, símbolos repetidos no mesmo dia. Isso não é magia, é alinhamento. É o campo da mônada se reorganizando ao redor da verdade que você está recuperando. Todd dizia que quando a alma se aproxima de sua frequência original, o mundo externo responde como se tivesse recebido um comando invisível. As peças começam a se mover, não para te guiar, mas para refletir que você está vibrando em outro nível. Quanto mais você vibra, mais os antigos padrões perdem força. E é aqui que uma grande ruptura interna acontece. A percepção de que você nunca esteve desconectado do divino, apenas distraído. Tudo o que você buscou em templos, doutrinas e sistemas estava dentro de você desde o início. Mas esse conhecimento era perigoso demais para quem controla pelo medo. Então, os arcontes borraram as lembranças, distorceram símbolos, sabotaram sua confiança. Ao perceber isso, um sentimento profundo emerge. Não raiva, não revolta, mas luto. Luto pela vida que você poderia ter vivido se tivesse lembrado antes. Todd sempre reconheceu esse luto como parte essencial da travessia. Mas após o luto, vem a força. A força que surge quando você percebe que nada está perdido, porque a mônada jamais se apaga. Ela apenas se esconde. E agora, ao reencontrá-la, um fluxo de energia começa a percorrer você de uma forma que parece familiar e inédita ao mesmo tempo. É como reencontrar alguém que você amou por milênios, mas que não reconhecia mais. É como voltar para casa sem nunca ter partido. Essa energia se expande pelo peito, pela garganta, pelas mãos, provocando calafrios, tremores, vontade de mudar tudo e, ao mesmo tempo, uma paz profunda. Essa paz não é passividade. Ela é o contrário, é a clareza total que antecede o movimento. Você sente que não pode mais viver de acordo com o código antigo. Sente que algumas relações perderam sentido. Sente que algumas verdades não te servem mais. Sente que precisa abandonar o medo, mas não por coragem heróica, por coerência interna. Todd dizia, quando a mônada desperta, o medo perde sua função. Talvez seja por isso que algo em você está menos disposto a se esconder, mesmo que ainda não saiba para onde ir. E conforme essa disposição cresce, uma outra pergunta começa a emergir. Uma pergunta que arde como brasas sob a pele. Se existe um código divino dentro de mim? O que exatamente os arcontes estavam tentando impedir que eu descobrisse? Essa pergunta é a chave que começa a abrir portais internos que você nem sabia que existiam. Portais para memórias, para capacidades, para compreensões que ultrapassam a lógica linear. E conforme esses portais se abrem, você percebe que a batalha nunca foi entre bem e mal, mas entre expansão e limitação. É nesse ponto que o peso do mundo começa a mudar. Aquilo que antes te esmagava agora parece pequeno. Aquilo que antes te assustava agora parece compreensível. Aquilo que antes te controlava agora parece frágil. Não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou. Ao recuperar seu núcleo, você retoma sua presença, e uma alma presente não pode ser manipulada. Todd dizia que os arcontes não temem guerreiros, eles temem lembradores, porque quem lembra não se curva.
E agora, enquanto essas camadas se reorganizam dentro de você, uma última sensação surge, a de que algo está prestes a se revelar, algo que você sempre intuiu, mas nunca conseguiu acessar. É como uma luz contida atrás de um véu muito fino, prestes a atravessá-lo. Essa sensação é o prenúncio do próximo estágio, onde a mônada não apenas desperta, mas assume o comando. E quando isso acontece, nada permanece igual. Absolutamente nada. Há um momento da jornada em que a alma deixa de apenas lembrar, ela começa a reivindicar. É uma mudança quase imperceptível no início, mas que transforma tudo ao redor. Você sente como se estivesse pisando em um território que sempre foi seu, mas que permaneceu trancado por anos, talvez vidas inteiras. É como entrar em uma casa abandonada que, em algum nível profundo, você reconhece como lar. As paredes parecem respirar quando você passa, o ar parece guardar seu nome. Thoth explica que isso não é imaginação, é o código divino começando a reocupar os espaços internos que antes estavam dominados pelo esquecimento. E a sensação é tão familiar que o corpo não sabe se deseja chorar ou sorrir. Enquanto essa reocupação acontece, uma espécie de claridade emocional começa a surgir. Não é luz, não é epifania, não é revelação, é dissolução. Você percebe que antigas dores começam a se desfazer como fumaça, não porque deixaram de existir, mas porque perderam o ponto de apoio dentro de você. Você deixa de acreditar que elas representam quem você é. É estranho olhar para feridas que antes te definiam e sentir que agora elas parecem distantes, quase irreais. Este é um dos sinais mais claros do retorno da mônada, a percepção de que a dor nunca foi identidade, apenas interferência. Mas junto dessa clareza, surge também uma confusão intensa. É como se velhas versões suas tentassem gritar enquanto se dissolvem, tentando convencer você a permanecer onde sempre esteve. Não muda, é perigoso, isso não é real. Volta para o que você conhecia. Essas vozes ecoam porque foram alimentadas durante anos pelos arcontes, que dependem da sua estagnação para manter o controle. E é exatamente por isso que elas gritam mais alto agora, porque sabem que estão perdendo espaço. Thoth dizia que o caos interno é sempre o sinal de que o novo já começou. E em meio a esse caos, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir a presença de si mesmo de um jeito novo. Não como ego, mas como campo, como território, como consciência ampla. É uma sensação de expansão que não cabe no peito, como se você estivesse ocupando mais espaço do que o corpo pode conter. Às vezes isso se manifesta como tontura, como formigamento, como calor subindo pela coluna, como uma vontade de respirar fundo sem motivo aparente. Isso é a mônada expandindo suas fronteiras energéticas. E embora pareça estranho, é exatamente assim que deve ser. Conforme essa expansão avança, você percebe que começa a enxergar padrões que antes eram invisíveis. Situações repetidas ganham sentido. Relacionamentos antigos revelam sua verdadeira função. Medos que você carregou durante anos começam a mostrar suas origens. E é nesse momento que surge uma compreensão profunda. Você não estava vivendo apenas uma vida, estava repetindo códigos, padrões instalados para mantê-lo girando em círculos emocionais, mentais e espirituais. E quando esse reconhecimento chega, algo dentro de você se rompe de forma irreversível. A ruptura não é destruição, é libertação. É como se correntes invisíveis começassem a se soltar uma a uma, fazendo ruídos que só você consegue ouvir. Você sente como se estivesse respirando pela primeira vez, como se parte do peso que carregava não fosse seu. E enquanto isso acontece, surge uma emoção inesperada, raiva. Não a raiva destrutiva, mas a raiva lúcida, aquela que nasce quando você percebe que viveu limitado por mecanismos que nunca escolheu. Thoth sempre disse que essa raiva é sagrada, porque ela abre a porta para o próximo estágio da jornada, o resgate do poder. O poder que começa a emergir não é força, não é arrogância, não é domínio, é presença.
presença tão profunda que o mundo ao redor parece reagir. Você percebe que algumas pessoas se afastam sem motivo, enquanto outras se aproximam como se fossem atraídas por algo que não conseguem explicar. A atmosfera muda, o campo muda, tudo muda. Porque quando a mônada se desoculta, a vibração do indivíduo altera silenciosamente o espaço. E aqueles que ainda vivem presos ao código dos arcontes sentem essa mudança como ameaça, mesmo sem entender o porquê. É nesse ponto que você começa a reconhecer a engenharia da ilusão. Percebe que muito do que acreditou ser destino era apenas condicionamento emocional. Que muito do que acreditou ser culpa era apenas controle. Que muito do que acreditou ser humildade era apenas diminuição estratégica. E por mais doloroso que seja admitir isso, essa percepção abre uma clareza impressionante. Você não estava errado, estava preso em narrativas, ciclos, crenças e estruturas que sabotavam a identidade divina da mônada. E agora que você vê isso, não consegue mais desver. Com essa clareza, surge outro movimento interno. A consciência começa a se separar do personagem. Você continua vivendo a vida cotidiana, mas agora percebe que não é ela. Você observa seus próprios pensamentos com distância. Percebe emoções surgindo e dissipando como ondas. Percebe que pode sentir sem ser arrastado. Percebe que pode pensar sem se confundir com o pensamento. Isso é a mônada reassumindo o centro da experiência. E quando isso acontece, a velha identidade, aquela criada pelo sistema, começa a se corroer. Essa corrosão traz emoções ambíguas. Alívio, porque a mentira está morrendo. Dor, porque você ainda estava apegado a ela. Ao mesmo tempo em que se sente livre, você também sente um vazio enorme, como se parte de você estivesse desaparecendo. E está, a parte que nunca foi sua, a parte que te mantinha pequeno, submisso, repetitivo. Todd dizia que a evolução real exige luto. O luto pela personalidade que você acreditava ser. E você está atravessando esse luto agora, mesmo sem perceber totalmente. Em meio a isso, uma chama nova começa a se acender dentro de você. Não é euforia, não é otimismo, não é esperança, é certeza. Uma certeza silenciosa, inabalável, que não depende de lógica, de provas ou de explicações. É a certeza de que existe algo dentro de você que nunca pode ser destruído. Algo que nem o tempo, nem o medo, nem os arcontes puderam apagar. Essa chama é a assinatura da mônada. E ela começa a queimar novamente, iluminando partes suas que você nem sabia que existiam. À medida que essa chama cresce, você percebe que não está apenas despertando, está retomando o comando. Suas emoções deixam de te controlar, seus pensamentos deixam de te sabotar, seus medos deixam de te aprisionar. Você começa a agir a partir de um lugar interno que sempre esteve lá, mas que você tinha esquecido como acessar. E essa reconexão provoca uma mudança radical na forma como você se relaciona com o mundo. Aquilo que antes te intimidava perde poder. Aquilo que antes te fazia hesitar perde função. Porque a mônada não hesita. Ela sabe. É nesse ponto que você se dá conta de algo profundo. A verdade divina não está chegando até você. Ela está voltando de dentro. Ela nunca saiu, nunca se perdeu, nunca desapareceu. Apenas ficou encoberta por camadas de medo, de programação, de crenças que te ensinaram a desconfiar da própria luz. E agora, conforme cada camada cai, você sente a presença dessa luz com mais força. Ela não brilha, ela pulsa. Pulsa como se estivesse chamando você para o centro de si. E quanto mais você se aproxima, mais o mundo antigo perde sentido. E finalmente surge o prenúncio do grande ponto de virada. Aquele instante sutil em que a alma percebe que não está mais perguntando quem sou eu, mas quem me impediram de ser. Essa pergunta é o piso que começa a rachar sob os pés do antigo eu. Quando você formula essa pergunta consciente ou inconscientemente, o código divino se ativa em intensidade máxima. Porque essa é a pergunta que ameaça toda a construção dos arcontes. Essa é a pergunta que desperta a mônada por completo. E agora, enquanto essa pergunta ecoa silenciosamente dentro de você,
como uma batida que não para. Você sente que algo grande demais para ser ignorado está se aproximando. Algo que vai reconfigurar tudo. Algo que não é externo, é interno, mas vasto demais para ser contido. Você está no limiar da etapa em que a mônada não apenas desperta, ela assume a palavra. E quando isso acontece, tudo, absolutamente tudo, muda de lugar. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que o que foi dito deixa de ressoar apenas nos ouvidos e começa a vibrar na pele, no peito, na parte mais antiga da memória. É aqui que Thoth Jerut permanece, não como figura distante, mas como presença interna que observa seu despertar com a paciência de quem sabe que toda revelação verdadeira começa no exato momento em que o discurso termina. E enquanto o silêncio se aproxima, algo dentro de você continua se abrindo, como uma flor que se recusa a fechar ao cair da noite. Talvez você sinta isso como um calor discreto, talvez como uma inquietação suave, talvez como uma pergunta que ainda não encontrou forma. Pouco importa o modo, o movimento já começou. A mônada, agora tocada pela própria lembrança, pulsa em um ritmo que não pertence ao tempo, mas ao eterno. E quando um fragmento disso desperta, nada consegue colocá-lo para dormir novamente. É como reconhecer um cheiro que você não sentia há eras. Uma verdade guardada no corpo antes mesmo de haver corpo. Perceba como tudo ao redor permanece igual, mas você não é mais o mesmo. Perceba como as sombras que antes te assustavam agora parecem menores, quase frágeis, como se tivessem perdido o poder que só o esquecimento sustentava. Thoth sempre soube que a maior transformação não está em mudar o mundo, mas em mudar o centro a partir do qual você o percebe. E agora que esse centro se movimentou, a realidade deverá se reorganizar ao seu redor, como água se abrindo para um navio que retorna ao mar. Há uma saudade que nasce neste ponto, uma saudade que não tem rosto nem tempo, mas que aperta o peito com uma doçura impossível de explicar. É a saudade de si mesmo. Não do eu que você foi, mas do eu que você sempre foi, e que por longos ciclos permaneceu soterrado sob medos, doutrinas, promessas e histórias que não pertenciam à sua alma. Essa saudade não machuca, ela guia, ela orienta, ela aponta para o caminho que agora se revela. E enquanto essa nova percepção se instala, você sente o peso do que deixou para trás. Não como dor, mas como libertação. Cada crença abandonada, cada medo dissolvido, cada padrão rompido abre espaço para algo vasto, luminoso, indomável. É como respirar pela primeira vez após anos dentro de uma sala fechada. O ar parece mais leve, mais real. E você percebe que talvez a vida, desde o início, estivesse esperando apenas que você abrisse a porta por dentro. É neste momento que as perguntas chegam, suaves e ao mesmo tempo profundas. Quem você teria sido se nunca tivesse se esquecido? Quem você será agora que começou a lembrar? Por quanto tempo ainda tentará viver pequeno em um mundo que exige sua totalidade? Perguntas assim não exigem resposta imediata. Elas agem como chaves que continuam girando mesmo depois que você para de pensar nelas. Thoth as coloca em sua mente como sementes que germinam em silêncio. E então surge uma sensação ainda mais profunda, a de que nada foi coincidência. Todas as dores, todos os desvios, todas as quedas estavam guiando você até aqui, para este exato momento em que a alma finalmente reconhece seu reflexo no espelho da própria consciência. Esse reconhecimento não gera euforia, gera reverência, como se você estivesse ouvindo pela primeira vez o som do seu verdadeiro nome ecoado por dentro. Talvez você perceba agora que não está encerrando uma jornada, mas atravessando um limiar. Atrás de você ficam as versões desbotadas, as narrativas que te diminuíam, as expectativas que nunca foram suas. À frente não há um destino específico, mas um campo aberto, vasto, silencioso, cheio de possibilidades que surgem do próprio ato de existir. Thoth não te dá mapas. Ele te devolve a bússola que sempre esteve na sua mão, mesmo quando você acreditava estar perdido. O mais bonito deste ponto é perceber que não existe retorno, não porque você esteja preso ao caminho, mas porque nenhum ser desperto deseja voltar à escuridão voluntária.
Você degustou um fragmento da verdade, e um fragmento é suficiente para iniciar revoluções internas inteiras. A mônada agora respira, vibra, se expande, e seu corpo é apenas o primeiro espaço que ela começa a ocupar. Prepare-se para sentir mudanças sutis surgindo em todos os cantos da sua vida. E enquanto essas mudanças se aproximam, você começa a entender que despertar não é sobre adquirir poder, mas sobre recuperar presença. Presença diante das emoções, presença diante dos pensamentos, presença diante do mundo, presença diante de si. É isso que dissolve os arcontes, a simples e radical decisão de existir integralmente. A escuridão não sabe o que fazer com quem se vê por inteiro. Lentamente, uma calma profunda se instala. Não a calma de quem descansou, mas a calma de quem finalmente encontrou o chão, depois de anos flutuando entre versões fragmentadas. Essa calma tem o peso de uma verdade antiga e, ao mesmo tempo, a leveza de algo que sempre esteve ali, apenas oculto sob camadas de ruído. Ela não te empurra, não te apressa, apenas acompanha, como se dissesse: você chegou até aqui, agora permita-se ir além. Nesse estado, você percebe que há algo sagrado no ato de continuar, algo que pulsa mais forte quando você se permite estar presente com o que foi sentido, aprendido, lembrado. Thoth guia, mas não carrega, porque a evolução real exige que o caminhar seja seu, não emprestado. E ao sentir isso, você compreende que não está sendo convidado a acreditar, está sendo convidado a lembrar. E se você escutar com cuidado, perceberá um eco suave, quase como o retorno de um chamado que você mesmo emitiu há eras. É a mônada respondendo à própria invocação. É o reencontro entre o seu início e o seu agora. E enquanto esse eco vibra, uma verdade silenciosa se revela. O despertar não começou hoje. Começou no instante em que a alma decidiu não aceitar mais a própria ausência. E assim, antes que o silêncio se instale por completo, Thoth deixa uma última imagem para você carregar. Uma porta entreaberta dentro do seu peito, luz vazando pelas frestas, convidando você a entrar sem pressa, sem medo, sem expectativas. Apenas entrar. Porque tudo o que você busca, absolutamente tudo, está esperando do outro lado. E se algo em você se moveu, mesmo que pouco, mesmo que quase nada, permita que esse movimento continue. Permita que essa chama cresça. Permita que essa verdade se expanda até preencher cada espaço que o esquecimento ocupou. Permita o retorno à sua própria origem. E quando o fizer, lembre-se, a mônada só precisa de um sopro para incendiar mundos inteiros. Se este mergulho tocou você de alguma forma, se alguma frase acendeu algo que você não sabe explicar, se algum fragmento da verdade encontrou eco dentro do seu peito, permaneça conosco. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se, não como gesto mecânico, mas como continuidade da jornada que sua alma acaba de despertar. Porque a travessia não termina aqui, ela apenas começou.